Em 26 de maio de 1828, um jovem rapaz apareceu nas ruas de Nuremberg, na Baviera, Alemanha, carregando uma carta endereçada ao capitão da cavalaria local. Ele parecia confuso, desorientado e mal conseguia andar. Suas roupas eram grosseiras, costuradas à mão, como se ele nunca tivesse trocado de vestimenta. Ele quase não falava. Apenas repetia frases simples e dizia chamar Caspar Hauser. Ele segurava uma carta supostamente escrita por alguém que o havia criado em reclusão. O conteúdo da carta dizia que o menino fora deixado aos cuidados de seu guardião anônimo, ainda bebê, e que agora, aos 16 anos, estava sendo entregue à sociedade para servir como soldado. Ao ser interrogado, o garoto mal conseguia se comunicar. As únicas palavras que repetia eram "quero ser um cavaleiro como meu pai" e o próprio nome. As autoridades logo perceberam que estavam diante de algo incomum. Caspar Hauser não parecia saber nada do mundo. Ele não conhecia fogo, espelhos, nem os mais básicos comportamentos sociais. Sua alimentação era limitada a pão e água. Reagia com pânico ao ver luz intensa ou ver sons altos. Sua coordenação motor era precária, como se ele nunca tivesse andado longas distâncias. Quando lhe perguntavam de onde vinha, Caspar dizia que sempre vivera em uma pequena cela escura, onde dormia em um colchão de palha e recebia comida sem ver ninguém. Sua única companhia era um homem que aparecia, ocasionalmente, com o rosto coberto, que lhe ensinara algumas palavras e a segurar uma pequena figura de cavalo de madeira. A imprensa e a elite europeia ficaram fascinadas. Quem era aquele menino? Duane Vieira? Teria sido vítima de um crime cruel? Ou esconderia uma origem nobre? A teoria que logo ganhou força era de que Caspar Hauser era o legítimo herdeiro do Grão-Ducado do Böhmen, sequestrado ainda bebê, para que outro assumisse seu lugar no trono. Essa versão explicaria por que teria sido mantido em cativeiro por tantos anos, fora da vista de todos, sem documentos, educação ou contato com o mundo. Os boatos apontavam que o governo teria abafado o caso e que alguém da aristocracia havia ordenado seu desaparecimento. Investigadores e nobres começaram a visitá-lo. Filósofos, médicos e estudiosos tentaram educá-lo, analisá-lo, entender sua mente. Ao longo dos meses, Caspar demonstrou uma impressionante capacidade de aprendizado. Em pouco tempo, aprendeu a ler, escrever e até pintar. Mas sua personalidade era instável. Era ingênuo, sensível, muitas vezes infantil. Sofria de crises de choro e momentos de euforia sem explicação. Alguns diziam que era um produto da total privação social. Outros achavam que estava fingindo. Em outubro de 1829, pouco mais de um ano após seu aparecimento, Caspar sofreu um ataque violento. Um homem desconhecido o golpeou na testa com uma navalha e fugiu. Mesmo ferido, Caspar afirmou que o agressor era o mesmo homem que o havia mantido em cativeiro e que tentava agora silenciá-lo. O caso provocou pânico. Se era verdade, aquilo provava que havia uma conspiração em curso. O Duque de Baden, envolvido no boato sobre a origem real de Caspar, não comentou publicamente o assunto, o que apenas reforçou a ideia de que havia algo sendo escondido. Após o ataque, Caspar foi enviado para viver com o professor Johann Georg Meyer, mas o relacionamento entre os dois era tenso. Caspar começou a demonstrar comportamentos contraditórios, mentiras, manipulações, histórias confusas. Alguns tutores começaram a questionar se ele dizia a verdade sobre seu passado. O escritor e filósofo Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, então presidente do Supremo Tribunal da Baviera, assumiu pessoalmente a investigação sobre a origem de Caspar. Feuerbach acreditava na hipótese do príncipe perdido e dedicou anos à busca de provas. Escreveu um livro intitulado Caspar Hauser, um exemplo de crime contra a alma humana, no qual defendia que o jovem havia sido deliberadamente privado de sua humanidade por interesses políticos. Caspar passou por diversos tutores nos anos seguintes, sendo sempre cercado de atenção, mas também de desconfiança. Seu comportamento se tornava cada vez mais errático. Em 1833, aos 21 anos, ele foi morar com um nobre britânico, Lord Stanhope, que se interessou por seu caso e decidiu financiá-lo. Mas após algum tempo, até mesmo Stanhope passou a duvidar da autenticidade de Caspar. Ele se distanciou, abandonando qualquer tentativa de descobrir sua verdadeira origem. No final de 1833, Caspar foi novamente vítima de um ataque misterioso. Ele apareceu em casa com um ferimento profundo no peito, dizendo que um estranho o havia chamado ao parque de Ansbach e o esfaqueado.
3 dias depois, em 17 de dezembro de 1833, Caspar Hauser morreu em decorrência dos ferimentos. A polícia investigou o local, mas encontrou poucas pistas. Havia apenas um lenço manchado de sangue e uma mensagem críptica, escrita ao estilo de Caspar, que disse algo como: "Eu venho da fronteira da Baviera. Meu nome é MLO." A mensagem parecia propositalmente confusa. As autoridades não chegaram a nenhuma conclusão. Com sua morte, o mistério de Caspar Hauser se intensificou. Seria ele um príncipe sequestrado e silenciado para sempre? Ou teria ele forjado toda a história num elaborado teatro de engano? Análises modernas tentaram responder essa pergunta. Em 1996, cientistas realizaram testes de DNA com amostras de cabelos e sangue atribuídos a Caspar Hauser. Comparando-os com descendentes da casa de Beidan, o resultado foi inconclusivo. Em 2002, outro teste foi feito com uma amostra diferente, e o DNA não bateu com o da família real de Beidan. No entanto, como a autenticidade das amostras nunca foi 100% garantida, o debate continua. A hipótese do impostor ganhou força no século XX. Alguns especialistas afirmam que Caspar era um jovem camponês com distúrbios mentais, que criou uma fantasia para chamar a atenção e foi manipulado por pessoas interessadas em lucrar com a sua história. Outros defendem que ele foi de fato vítima de uma experiência humana, mantido em isolamento extremo como parte de um experimento ou punição, e que sua mente foi fragmentada pelo trauma. O caso de Caspar Hauser inspirou inúmeros livros, peças de teatro, filmes e estudos acadêmicos. A psicologia moderna utilizou seu caso para estudar os efeitos da privação social extrema no desenvolvimento humano. O termo síndrome de Caspar Hauser passou a ser usado para descrever crianças que crescem em completo isolamento, sem contato com a linguagem, cultura ou estímulos sociais. A morte de Caspar, até hoje, permanece um mistério. Nenhuma prova definitiva sobre sua origem foi encontrada. Seu túmulo, em Ansbach, carrega a inscrição "Aqui jaz Caspar Hauser", enigma de sua época, seu nascimento desconhecido, sua morte misteriosa. A frase resume perfeitamente o que ele representa até hoje. Um símbolo do desconhecido, um espectro do passado que nunca foi plenamente identificado. A história de Caspar Hauser é tão poderosa porque mistura elementos reais com os contornos de uma fábula sombria. Um menino que surge do nada, sem identidade, sem passado, carregando nas palavras um eco de sofrimento que nunca pôde ser totalmente explicado. Um órfão da história, rejeitado por todos os lados, cuja breve passagem pelo mundo deixou mais perguntas do que respostas. Foi ele um herdeiro perdido? Uma vítima de conspiração política? Um jovem doente buscando amor? Ou tudo isso ao mesmo tempo? A verdade talvez tenha morrido com ele naquele parque silencioso, numa tarde de inverno em 1833. Mas sua lenda permanece viva, como um lembrete de que, mesmo na era da razão e da ciência, ainda existem segredos enterrados nas dobras da história que talvez jamais venham à luz.